Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber nossa amiga, colaboradora e parceira Regina Fittipaldi. Ela é muito conhecida de todos pelo programa que ela tem, Terra Meu Amor, mas também porque ela tem uma penetração na cidade muito grande. Primeiro, ela é pró-reitora do meio ambiente da Unipaz, uma função que ela está há muitos anos e se desenvolveu e vem trabalhando no meio ambiente, proteção às nascentes. É muito impressionante a atividade da Regina. Ela é conselheira do Conselho de Recursos Hídricos do DF, conselheira do Conselho de Meio Ambiente do Governo de Brasília, membro do Comitê da Bacia do Paranoá. Ela é produtora do programa Terra Meu Amor, de onde vocês conhecem ela, produtora do programa de rádio Ecos da Natureza, na Brasília Super FM, um programa interessantíssimo. A gente está guiando com aquela vozinha ao fundo da Regina. E é escritora e, o mais importante, segundo ela é mãe da Adriana, do Eduardo, e avó da Isabela, Gabriel e Kael. Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Esses estúdios são seus, é um prazer ter você aqui, sempre alegre, atualizadíssima. E a gente pediu para ela vir aqui hoje para ela falar dessa experiência recente que ela teve com todo esse cabedal de conhecimento dela na Escócia, em Findhorn, um lugar conhecidíssimo no mundo inteiro em que ela teve uma experiência digna de ser notada, notificada. Regina, fala pra gente como é que você vai e como é que foi tua viagem. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. E ótimo sentar aqui nessa cadeira ao invés da sua. Está sendo uma experiência maravilhosa para mim poder partilhar com você e com telespectadores sobre essa experiência em Findhorn, né? Então, a Fundação Findhorn, ela criou há 54 anos atrás uma comunidade, né, uma experiência de sustentabilidade. Foi criada por Eileen, Peter e Dorothy, né? Eles três tinham um projeto de uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, uma nova forma de relacionamento com a natureza e com o universo. Então, eles criaram a Fundação Findhorn e a experiência da Ecovila Findhorn. Fica lá na pontinha do país de Gales, né? Quase na beira do mar. Dali para frente, a gente tem o Polo Norte, né? Então, a gente recebe aquela brisa do Polo Norte. É muito interessante essa sensação física de estar nessa região da Escócia, né? E também porque são as Highlands, né? Então, as terras altas. Então, é algo que evoca também um inconsciente histórico do mundo, né? Sim. Das Highlands, Sim. né? E então lá eles têm vários programas, e um dos programas, que foi o que eu participei, é um tempo de imersão, onde você vai viver Findhorn. Porque uma coisa é você acessar o site e ver o projeto, outra coisa é você estar lá experimentando. Então, eles acreditam que a experiência dessa proposta de um ecodesign sustentável é que vai gerar em cada pessoa que estiver lá um multiplicador, uma pessoa que depois na sua casa, no seu país, vai gerar as transformações a partir da sensibilização e da experiência. Trazer aquela cultura, né? Trazer aquela cultura e aquela proposta, né? Tanto que essa experiência que nós fizemos é uma experiência, tinham vários brasileiros, nós éramos um grupo de 24 brasileiros, mas tinham pessoas do mundo inteiro, tinham coreanos, japoneses, australianos, italianos. Então essa também é uma experiência bacana, porque você está ali, além dos escoceses e ingleses, claro. Então você está ali com o mundo, então você também tem a oportunidade nesse período de abordar as problemáticas de cada país, de conhecer iniciativas que estão acontecendo nas diferentes localidades do mundo, onde de fato cada vez mais as pessoas se dão conta de que é preciso pensar como o ser humano vai se relacionar com ele próprio, com a sociedade e com o meio ambiente
em bases de sustentabilidade. E Findhorn, ela é um paradigma para o mundo inteiro, né, em termos de sustentabilidade, ecovila e cultura de sustentabilidade, né? Sim, inclusive eles receberam um prêmio da ONU, né, e eles têm um projeto que é a Educação Gaia, né, que é um projeto reconhecido pela ONU, pela Unesco, e que está sendo implementada aqui em Brasília já há 5 anos, né? E o atual coordenador, inclusive, é o nosso querido Eduardo Iver, que está coordenando em Brasília esse projeto, né? Você é professora no Gaia, né? Eu estou do corpo docente do Gaia, né, numa das visões, né, porque tem as visões de mundo, né, visões de mundo, tem a visão da sustentabilidade, a visão econômica, a visão social, a visão ecológica, e eu faço parte do corpo docente da visão de mundo. Eu não falei na apresentação. Mas... Então, Fernando, e lá nesse período a gente pôde fazer contato com os fundamentos de Findhorn, que eles têm basicamente 3 princípios. Os princípios são a escuta interior, amor em ação e cocriação com a natureza. Então, isso é muito interessante de você viver, porque, primeiro, eles partem do pressuposto de que, pelo fato de ser a coletividade, o aspecto, vamos dizer assim, mais forte de uma ecovila, a consideração ao indivíduo, a como você está, a sua emoção, a sua criação pessoal, a sua escuta pessoal é um pressuposto fundamental para o bom funcionamento da coletividade. Porque cada pessoa é uma expressão única que compõe aquele todo. Então, todos os dias, quando nós vamos desenvolver o amor em ação, né, que é um dos pressupostos lá também, um dos princípios, melhor dizendo. Só uma coisa, isso é feito como uma atividade diária? Diária. De todos? De todos. Quantas pessoas estão lá? Lá são 150 famílias, então deve ter mais ou menos umas 500 pessoas, a comunidade como um todo. E eles, durante um certo período do dia, eles fazem essa atividade? Eles fazem várias atividades. Existem, fundamentalmente, 4 atividades que todas as pessoas de Findhorn fazem, vamos dizer assim, como um circuito ao longo da semana ou do mês. E também em função das suas habilidades pessoais. Então, você tem a horta, né, que é uma horta orgânica, porque toda a comida lá de Findhorn, toda a alimentação é feita basicamente com as verduras, legumes e hortaliças e frutas locais. Então, eles têm o Kulurn, que é a horta. Então, uma das atividades práticas é a horta. A outra atividade prática é o jardim, porque Findhorn, ela foi criada em cima de um areal, né? É uma coisa espetacular você ver como que eles conseguiram ter hoje o cenário que eles têm lá, natural, com árvores, com vegetação exuberante, com bosques, tendo surgido a ecovila a partir de seixos da beira do mar. Poxa. Foi um trabalho espetacular que é muito cuidado. E como eles têm lá nitidamente as 4 estações do ano, então o jardim é algo que eles valorizam muito. Inclusive, para mim, nessa experiência foi muito rica, porque como brasileira, nós temos 365 dias do ano de sol, né, de brisa, de brotar coisas, e lá você vê o que significa você conviver num lugar que tem 4 meses de primavera, e 3 meses de primavera e 3 meses de verão, né? Então eu fui no verão, então eu senti aquela força da vida, sabe? A impressão que eu tinha que as abelhas estavam assim, vamos embora, gente, vamos polinizar logo, porque nós temos pouco tempo. Então essa é uma outra atividade, né? A outra atividade é a cozinha. Todo mundo participa no preparo dos alimentos, tanto almoço como lanche, como jantar. E diga-se de passagem, a alimentação lá é deliciosa, totalmente vegetariana e maravilhosa. E também tem o home care, que é a arrumação
cuidado com a casa, cuidado com os espaços. Então, lá não tem um empregado, não tem um jardineiro, não tem essas figuras rígidas. As pessoas transitam por essas atividades num trabalho coletivo e comunitário. Comunitário. É sempre esse foco do trabalho comunitário, né? Tá certo. E também, assim, a prática da meditação é incorporada cotidianamente e as pessoas têm vários núcleos, vários centros de meditação. Tem um que é que eles chamam Nature Sanctuary, que é o santuário da natureza, que é uma casa linda, e outros espaços, né? Então, pela manhã também tem os cantos Taizen. Então, eles criam situações em que as pessoas se unem também pelo silêncio. Não só pelo amor em ação, que é como eles chamam o serviço, amor em ação, mas também as pessoas convergem no silêncio e numa conexão espiritual, porque eles procuram, quer dizer, cada pessoa que está lá é convidada a reconhecer-se como pertencente a uma totalidade maior, né? Então não é vamos dizer assim, não existe um pressuposto religioso no sentido dogmático da religião. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, continuando com a animadíssima Regina Fittipaldi, com essa experiência incrível que ela teve, e nós já voltamos já. Um momento. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Bem, amigos, voltamos a falar com a Regina Fittipaldi, que no final do primeiro bloco estava dando um depoimento entusiasmadíssimo sobre Findhorn. Eu queria que agora você falasse um pouco do significado da experiência de Findhorn para você e a sua atuação no Brasil, porque a Regina está muito envolvida com meio ambiente, sustentabilidade. O que isso trouxe para você de novo para o Brasil? Olha, é sempre bom conhecer as experiências de como os povos estão lidando com os desafios contemporâneos da relação do ser humano com a natureza. Nós aqui no Brasil temos muitas experiências exitosas em ecovilas, muitas, porque lá em Findhorn, como eu falei inicialmente, a experiência começou há 54 anos atrás. Então vamos dizer que Findhorn tem uma caminhada e nesse caso a experiência tem um valor inestimável, porque em alguns casos você não precisa reinventar a roda para poder desenvolver projetos de sustentabilidade. Mas o que eu pude perceber é que aqui no Brasil nós temos experiências muito exitosas, no Brasil inteiro, em comunidades que estão se organizando para uma convivialidade harmoniosa em outros padrões de relação. Não só no campo, né, mas dentro da cidade. Então, o que eu acho importante é o seguinte, lá em Findhorn, as pessoas dizem assim, Findhorn é uma leitura onde cada um entende Findhorn a partir do lugar onde está, Sei. a partir da sua experiência. Então, isso relativiza a experiência Findhorn, a experiência de um design de sustentabilidade. Então, aqui no Brasil, como nós somos um país continental, então a experiência de uma ecovila no Rio Grande do Sul não pode ser a mesma de uma experiência no Pantanal, aqui no Cerrado ou no Nordeste, né? Ou na beira do mar, né? Nós somos um continente, a nossa diversidade, vamos dizer assim, geográfica continental faz com que a nossa vegetação também seja diversa, né? A nossa cultura é diversa. Então, eu vejo que o Brasil é um campo extraordinário dessa experiência, efetivamente. O que me veio também é o seguinte, é que, de fato, aqui no Brasil, como nós somos uma realidade bastante diferente da realidade europeia, é muito importante contar com o apoio das políticas públicas. Sim. E então é isso que eu senti mais claramente. Eu vejo, por exemplo, em muitas situações aqui no Brasil,
Aqui em Brasília, nesse momento, nem tanto, porque nós estamos numa situação muito favorável. Nós temos uma realidade ambiental onde o Poder Executivo está muito atento à questão ambiental e nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente muito atuante, e temos os conselhos de meio ambiente, recursos hídricos e bacia funcionando com muita efetividade. Então isso traz uma vitalidade para a reflexão sobre o uso do solo, sobre a proteção das nascentes, e mesmo assim encontramos muitas dificuldades. Então é muito importante no Brasil, que eu vejo, até pela nossa cultura, essa convergência entre os diferentes atores, então sociedade civil, governo, academia. Sei. É preciso que haja essa convergência na consolidação das conquistas das ecovilas, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília, na Universidade da Paz, nós temos há 5 anos um projeto que se chama Movimento Diálogos da ARIE Granja do IP. A ARIE, porque é uma sigla, né, do SNUC, que significa Área de Relevante Interesse Ecológico. E a Universidade da Paz está localizada dentro dessa ARIE. E nós temos em volta, né, as populações da MSPW, e temos o combinado agro-urbano, e temos remanescentes do tempo da Granja do IP, sim, antes da unidade se transformar numa área, né? Então, é uma área muito cobiçada, porque é uma área extremamente rica, assim, do ponto de vista da localização dela no tecido urbano da cidade. E, no entanto, ela é muito mais rica ainda do ponto de vista do bioma cerrado, que ela tem representatividade muito forte do bioma cerrado, na fauna, na flora, né? E também do ponto de vista dos rios. Nós temos 2 córregos importantíssimos para a bacia do Paranoá, que são o córrego Capão Preto e o córrego IP. Então, diante da pressão da especulação imobiliária e da expansão urbana e do uso do solo para parcelamento urbano, a comunidade se mobilizou para preservar aquela unidade de conservação. Então, o movimento Diálogos, hoje, ele está representado também num conselho gestor. Ele, sim, conseguiu se articular na direção de ampliar o leque de participantes dessa ética de cuidado, né? Que no fundamental nós estamos falando de cultura de paz, né? Porque a gente sabe que cuidar da terra é cuidar da cultura, é cuidar das relações entre as pessoas, né? E, então, atualmente, nós temos um conselho gestor que integra Universidade de Brasília, Universidade Católica, a Emater, integra Embrapa, integra a própria comunidade em várias instâncias de representação, as escolas rurais, que têm uma experiência diferenciada das escolas do Plano Piloto, por exemplo, e que desenvolvem projetos belíssimos, né, os professores com os alunos. Então, a gente está ampliando o leque de consciência, de pertencimento, né? Não apenas ali pensando a área e Granja do IP, mas pensando o DF como um todo, o Brasil, né? Porque, de acordo com a máxima do pensamento ecológico, de pensar globalmente e agir localmente. Então, nesse momento de desafios para o cuidado com o meio ambiente, cuidado com o cerrado, cuidado com as águas, é muito importante cultivar essa consciência de pertencimento, onde cada um vai se dar conta do seu espaço de viver, onde eu estou, o que eu posso fazer aqui. Então, por exemplo, Brasília, né, no Plano Piloto, nós temos as superquadras, nós temos verdes nas superquadras, temos uma qualidade ambiental muito grande. Então, o que é possível fazer como cidadão, como cidadã, para desenvolver uma ética de cuidado com a terra? Porque esse problema das águas que se anunciam para o mundo, né, em função das mudanças climáticas, não diz respeito só à falta de chuva, por exemplo. A gente já sabe que a evaporação, que a respiração das plantas tem um papel fundamental na geração de um microclima úmido, né, para as cidades. Então, o compromisso da cidadania é muito importante. Então, essa foi, assim, vamos dizer assim, esse foi um aspecto importante da minha experiência em Findhorn, de verificar como, de fato, a participação da comunidade, o engajamento da cidadania consciente faz a diferença e torna-se, ao longo do tempo, assim, vamos dizer assim, a cidadania é uma guardiã das conquistas,
sabe? Das transformações, vamos dizer assim. Então, a gente vê lá em Findhorn as tentativas, os ajustes. Um aspecto muito importante na comunidade é como eles resolvem os conflitos, por exemplo, né? Eles buscam o consenso. E quando eles não chegam ao consenso, é clara a questão da minoria leal, sabe? Então, mas eles abrem a discussão para as pessoas se expressarem, criarem instâncias de participação efetiva das pessoas nas instâncias de decisão. Então, a governança, ela é circular. Não existe uma hierarquia, vamos dizer assim, em instâncias de decisão, mas eles procuram cultivar uma gestão participativa. Aliás, o sucesso da proteção ao meio ambiente vem dessa cidadania, é uma simbiose, né? Um depende do outro, né? Justamente. Então, por exemplo, trazendo aqui para essa questão das águas que a gente está falando, né? As pessoas polarizam a questão, o campo e a cidade. Não é o momento de polarizar, porque, claro, que é bem diferente você pedir para uma pessoa economizar água fechando uma torneira quando escova o dente e pedir para um produtor rural diminuir a vazão do pistão central da irrigação dele, que é 8.000 litros por segundo, vamos dizer assim. Então, são referenciais muito diferentes. Mas, do ponto de vista da gestão da água, o que importa é que cada qual, na sua atividade, desenvolva mesmo uma consciência do que eu posso fazer para preservar, para cuidar dos recursos hídricos, né? Então, por exemplo, aqui no Cerrado, aqui no Planalto Central, o Cerrado, nós somos cabeceira de rio. Por isso que nossos córregos são pequenos. Aqui é área de nascente. Por essa razão, a gente tem águas emendadas, né? De onde vertem as águas para o Prata, para o Tocantins, para São Francisco, até para a Amazônia, né? Então, nossa responsabilidade na gestão das águas para o Brasil é muito grande. Daí a importância também da consciência de cidadania das pessoas, a consciência de cidadania mobilizar, vamos dizer assim, instâncias de resistência, por exemplo, à descaracterização do Cerrado, seja para criar novos núcleos urbanos, seja para a expansão, por exemplo, da soja, né? Que nós estamos vendo que está devastando. Tá. E saiu um relatório da ONU agora dizendo que nós estamos com uma pressão enorme sobre o Cerrado, né? Descaracterizando, inclusive criando impactos na biodiversidade do Cerrado, que em alguns cenários pode ser irreversível para algumas espécies. E para alimentar gado, muitas vezes, né? Justamente. E não é nem a população. Não é para alimentar a população. A maioria da produção de soja é para fazer ração para gado confinado. E a maioria também não é para alimentar os brasileiros. É para ser exportada. Mas a devastação é nossa. A devastação é nossa. Daí a nossa responsabilidade, entende? Então, quanto mais pessoas tivermos com essa consciência de pertencimento e quanto mais tivermos em cada pessoa uma consciência de que sim, eu sou. É isso que Findhorn traz, entende? Quando você começa a qualquer trabalho, você traz a sua pessoa, a sua presença, a sua consciência, eu estou aqui, eu existo, né? Então, por exemplo, no trabalho, cada um tem isso. Então, você pensa, no trabalho aqui em Brasília, por exemplo, nos ministérios, que são instâncias de decisão para o Brasil, se cada um trouxer para si, eu estou aqui não como uma peça da engrenagem, mas como um ser humano, trazendo a minha presença, a minha contribuição para fazer esse mundo melhor. O que eu posso fazer para que esse mundo seja melhor? Sem utilitarismo, né? Sem depredar, achando que aquilo é meu e eu posso usar do jeito que eu quiser, né? Justamente, com uma consciência de pertencimento do eu sou e eu pertenço a uma comunidade, não só de seres humanos, mas uma comunidade de vida, que inclui os animais, inclui as plantas, inclui os insetos, inclui os ventos, inclui as águas, inclui tudo, porque essa consciência de pertencimento, ela nos remete à teia da vida, né? Agora vocês estão vendo porque a Regina é poeta, né? Ela se embala e nós estamos no final do nosso programa. Agradecemos o entusiasmo que você trouxe, porque falar com a Regina é isso. É sair engrandecido, entusiasmado. E eu queria deixar
um tempo para você falar as últimas palavras para nós. Então, assim, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que o que eu sinto, né, muito mais do que o que eu penso, é que cada ser humano nesse momento é um agente de transformação. Que o mundo, a Mãe Terra, ela espera de cada um de nós a nossa contribuição como pessoa, na simplicidade de ser. Da mesma maneira que nós esperamos, nesse momento em que estamos juntos aqui, que as nascentes estejam borbulhando em água, que os ventos estejam soprando, que as abelhas estejam polinizando, os pássaros semeando a terra, do mesmo jeito que essa teia de vida espera de todos esses seres como nós, a Mãe Terra também espera que a humanidade faça a sua parte. E esse é o momento de despertar, né? E o entusiasmo que eu tenho, e essa palavra entusiasmo vem do grego entheos, que significa em Deus, né? Então essa consciência cósmica que engendra a vida, fazer aliança com ela e confiar. Eu confio de que a gente vai conseguir enfrentar os desafios, porém, é preciso trazer essa consciência, eu estou aqui, eu pertenço, qual é a minha contribuição? Qualquer que seja, se ela for legítima, se ela vier do coração, se ela vier do seu potencial, da sua essência, ela é essencial para o momento planetário. Bem, amigos, nós vamos ficar por aqui hoje e voltaremos a falar com a Regina tão logo for possível. Agradecemos a audiência, até o nosso próximo programa.